Na verdade, sua empresa fica em São Paulo? Isso, nós temos uma unidade em São Paulo, uma em Porto Alegre e uma no Rio de Janeiro. Nossa, é bom, mas acaba realmente tendo um atendimento assim para diversas regiões, cada uma dessas cidades atendendo aí aquela região toda. Exatamente. Nós trabalhamos muito com a web, então eu atendo o Brasil inteiro e fora do Brasil também. Eu diria que, algum tempo atrás, intercâmbio era visto como algo de luxo, né? E hoje se vê como uma necessidade. E hoje é mais importante no currículo você ter uma viagem de intercâmbio do que necessariamente ter feito uma universidade XYZ. Porque a experiência, a carga de experiência, e muita gente se confunde achando que o inglês é o mais importante. E, de fato, não é só o inglês ou qualquer outro idioma, o inglês é o mais procurado. Porque é uma experiência de vida que você adquire, às vezes em 3, 4, 5, 6 meses, que vivendo uma vida inteira, às vezes sem sair do Brasil, sem sair do cômodo do seu lar, da sua família, do seu país, da sua língua, você acaba não adquirindo. Não. No meu trabalho, eu trabalho com isso. Então, todos os meus profissionais, eles são profissionais que já fizeram intercâmbio. É uma regra básica para entrar na minha empresa. Quem vai atender para as pessoas interessadas já fez isso. E eu ainda não tinha tido a oportunidade de fazer. Eu já tinha feito várias viagens, mas não tinha feito o intercâmbio de fato. Então, eu falei, para eu saber, para eu sentir, para eu ter de fato a noção do que é isso que a gente está oferecendo, eu preciso viver, né, essa experiência. Então eu deixei minha mulher, meus 2 filhos, minha outra filha, meus netos, e aí eu embarquei numa viagem aí de 100 dias para o Canadá, fiquei 100 dias fazendo intercâmbio, de fato, né, eu fui mesmo como um estudante em todos os sentidos, para experimentar todas essas sensações diferentes, né, que as pessoas às vezes acham que é só aprender inglês, e eu sabia, por experiência, por tudo que eu já tinha visto e vivido com as pessoas que trabalham comigo, eu sabia que era muito mais que isso. Porque eu nunca conheci uma pessoa que tenha feito um intercâmbio, mesmo de 1 mês ou de 2 meses, um intercâmbio curto, que não tenha voltado uma pessoa melhor. Eu sempre oriento quem vai fazer um intercâmbio mais curto, de 30 dias, que ele tenha pelo menos uma base boa já aqui do Brasil. Porque se ele partir daqui do zero, lá você vai levar aproximadamente 1 semana a 15 dias para que seu ouvido se acostume com o idioma. Então, se você não tem essa base aqui já do Brasil, se você já não estudou aqui por um período, aí você vai ficar um pouco perdido. A experiência de vida e o choque cultural, né, de encontrar de fato um país onde as coisas de fato funcionam e dão certo, isso às vezes em 2 semanas você já percebe, né? Então isso você vai trazer na bagagem de um jeito ou de outro. Agora, o conhecimento, o aprimoramento do inglês, esse leva um pouquinho mais de tempo, 1 mês e meio, 2... E o que a gente tem percebido também é que tem nascido uma nova espécie de intercâmbio, que é o em família. Então vai lá o pai, a mãe, os 2 filhos adolescentes, eles vão todos juntos, mas chegar lá, cada um vai para um lado. Então os pais vão para um tipo de escola, os filhos vão para outro tipo de escola, geralmente passam o dia inteiro, cada um numa atividade, e se reúnem à noite para troca de experiências e tudo mais. Obviamente estão juntos, dormem juntos e tudo mais. Ou alguns até optam por irem todos juntos, mas de repente os pais ficam numa espécie de acomodação, os filhos ficam numa outra espécie de acomodação, para que a experiência seja o mais rica possível. Porque diz que o bom nesses intercâmbios é que quanto menos falar em português, melhor, né? Exatamente. Uma coisa que pouca gente sabe, 100% das escolas que oferecem esse tipo de curso lá fora, elas têm uma regra rigorosa em que você não pode falar no seu próprio idioma dentro das dependências da escola.
você tem várias modalidades. O mais comum, quando são empresas generalistas, elas montam pacotes, assim como existem empresas de turismo que montam pacotes já prontos. As empresas especializadas, é o caso da empresa que nós temos, ela monta um pacote de acordo com as suas necessidades. Então o nosso consultor vai conversar com você, vai ver quais são os seus objetivos, se são profissionais, se são de troca cultural, todos os seus objetivos, o teu momento na tua vida, o que você está buscando, porque a partir daí vai ser definido a escola, o tipo de escola, o país inclusive. E aí, um dos países mais procurados, até você comentou aqui, Canadá. Exatamente. Outros destinos, vai lá. Olha, Austrália, Nova Zelândia são países assim muitíssimo procurados, especialmente a Austrália, porque para os jovens que querem ficar um período mais longo, ele oferece a possibilidade de você já sair daqui com um visto que te permite trabalhar ao chegar lá. Então isso facilita muito porque os estudantes conseguem uma ajuda dos pais, ou vendem um carro, ou trabalham durante um período, aí eles fazem essa viagem, chegando lá eles conseguem um trabalho, né, que vai ajudar eles a se manter e às vezes a renovar e ficar um ano e meio, 2 anos. Então a Austrália dá essa facilidade, a Nova Zelândia, a Irlanda são países que as pessoas procuram nesse sentido. Os Estados Unidos e o Canadá, existe a possibilidade, não é tão fácil, mas também existe, né? Mas não é tão facilitado o trabalho assim. Estágios na área que você atua, porque você vai para qualquer um desses países, onde você encontra as melhores faculdades do mundo estão lá, e você realiza um estágio dentro da área que você estudou aqui no Brasil, ou muitas vezes trancou a faculdade e está estudando, você volta a esse estágio tem um peso assim de uma experiência de anos. Muito fácil. É muito fácil, porque hoje existem empresas especializadas de financiamento que oferecem em até 24 vezes, com juros muito pequenos. Né? Então você consegue programar facilmente sua viagem, as companhias aéreas facilitam o pagamento também sem juros, é muito simples, muito fácil. Muitas pessoas falam, puxa, mas eu estou estudando, eu teria que trancar a faculdade. Olha, abrir mão de 3, 6 meses ou até um ano da sua faculdade aqui no Brasil, por exemplo, você passou na faculdade, tranca a matrícula, vai fazer o seu intercâmbio. De 3 meses, 6 meses, 1 ano, que seja. Quando você volta, o tempo que você acha que, puxa vida, eu deixei de fazer 1 ano de faculdade, mas aquele 1 ano que você morou fora vai representar 10, 15, 20 anos em outras experiências, em outras vivências, que faculdade nenhuma no Brasil vai te dar essa oportunidade. Eu passei por três casas de família diferentes, morei numa residência estudantil, né? Fiquei na casa de amigos, então todos os tipos de acomodação que são possíveis num intercâmbio, eu experimentei. Então a gente ouvia muitas vezes uma queixa, ai, mas eu não estou feliz nessa casa que eu estou porque a comida é assim, o assado. E eu queria viver isso, eu queria estar sentado à mesa com uma família canadense, por exemplo, para entender, para você ter uma ideia, lá é sagrado, eles jantam em torno de 6h30 da tarde. E todas as pessoas da família se sentam à mesa para jantar. Não tem televisão, não tem rádio, eles sentam à mesa, jantam, conversam. Né? É uma coisa muito agradável. E depois disso, o marido, né, em algumas casas que eu fiquei, o marido ajuda a esposa ali com a louça, e é um momento de conversar, de compartilhar ideias, e isso foi muito enriquecedor para mim. Alguns detalhes bastante simples que eu vivenciei lá, eu trouxe na bagagem e foi uma mudança na minha qualidade de vida, não só minha, da minha família. www.s7study.com
Aí a pessoa vai dar uma navegada nos nossos sites. Nós tratamos, para você ter uma ideia, cada um dos destinos nossos, nós tratamos como uma empresa separada. Então existe um site específico da Canadá Brasil, Austrália Brasil, Nova Zelândia Brasil. A gente fez esse link, adquiriu esses domínios. Então todas as nossas empresas é o país seguido de Brasil. Então é Canadá Brasil, Austrália Brasil e assim por diante. Porque a gente entende que a gente faz essa conexão do Brasil com esses países da forma mais adequada possível, né? Tá. Muito prazer, sucesso para você. Muito obrigado. Tudo de bom, obrigado tá? a todos. Tchau, obrigado. tchau. Tchau.